Quem me acompanha aqui nos últimos vídeos sabe que eu falei da importância dessa vitória contra o Remo, pensando na parte anímica, né? Nessa conexão entre arquibancada, torcida e a instituição e o time e os jogadores do Fluminense. Mas a gente vai falar aqui nesse vídeo a importância dessa vitória olhando para a rodada, uma rodada que foi ruim para o Fluminense e essa vitória deixou essa rodada muito mais suave, né? Então vamos rodar a vinheta e começar essa análise da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de começar o vídeo, só pedir para você, por favor, se inscreve aqui no canal Gol de Barriga e deixa o seu like, tá? Que ajuda muito ao YouTube entender que você gosta dos conteúdos aqui, entregar para mais gente e agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui o canal. Se você chegou aqui, tem vídeo todo dia às 7 da manhã e live de segunda a sexta, e o horário tem um pouco de mudança, que depende da minha agenda, do Lucas. Hoje vai ser 12h30, tá? Depois do Jornal do Almoço, quer fazer uma livezinha ali de 1 hora, que depois eu tenho que partir, que eu estou no Charla de quinta aí. Apesar que hoje é segundo, o nome é Charlie de quinta, para quem fica sempre confuso com isso, a partir de 2 horas estou lá. Então vamos lá falar sobre essa rodada do Brasileirão, porque como eu falei, rodada ruim para o Fluminense, mas o Fluminense ganhou, né? O principal de toda a rodada é o Fluminense ganhar, e depois a gente desenha ela, mas não foi uma rodada muito boa o Fluminense, e aí a gente vai falar da importância desse jogo, porque se o Fluminense não ganha, ia estar muito complicado. Nesse momento ainda falta um jogo que acaba hoje à noite, às 8 horas, tem Botafogo e Atlético Paranaense. E aí, para ser bem sincero, gente, tem que torcer pro Botafogo nesse jogo, né? Porque o Botafogo não faz o mesmo campeonato Fluminense. O Fluminense está a 11 pontos à frente do Botafogo. E o Atlético Paranaense é nosso adversário direto, né? Está nesse momento com 41 pontos, empatado com o Fluminense. Essa sequência de empates que a gente fez, a gente vai ver até o final do campeonato, que é uma sequência que é complicada, que fez com que o nosso número de vitórias esteja muito baixa, pensando na nossa pontuação. Então, provavelmente, quando a gente empatar com alguém em pontos, a gente vai ficar atrás, que é o caso que a gente está com o Atlético Paranaense, tá? Mas só para passar a tabela desse momento aqui, a classificação, o Palmeiras é o líder com 51 pontos, 10 pontos à frente do Fluminense. Flamengo, né, perdeu nessa rodada, se distanciou, ficou a 6 pontos do Palmeiras, tem um jogo a menos contra o Mirassol e ficou a 4 pontos do Fluminense, que é o que importa aqui pra gente, né? Atlético Paranaense joga hoje, mas está empatado com o Fluminense. E logo atrás da gente, Cruzeiro e Bahia, com 39 e 37, 2 pontos atrás da gente e 4 pontos atrás da gente. Se o Fluminense inventa de perder para o Remo, a gente estaria falando que nesse momento o Fluminense estaria na 5ª colocação com 38 pontos, atrás do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro já teria ultrapassado o Fluminense, o Atlético Paranaense podendo abrir frente no jogo de hoje à noite, Flamengo tão disparado, e o Bahia ia estar 1 ponto na nossa cola e o Bragantino a 3 pontos. Então a gente ia ser uma rodada uma tragédia para o Fluminense, porque só tem 5 vagas certas para Libertadores. São 4 direta e uma para Libertadores. Então o Fluminense tem que ficar no G5. Claro que pode acontecer de um time ganhar a Libertadores, pode acontecer de chegar a ser um finalista da Copa do Brasil, tudo isso aumenta as vagas como a gente está acostumado todo ano. Mas não dá para a gente se planejar pensando nisso. Então o Fluminense precisa pensar pelo menos no G5, pensando no planejamento já da temporada de 2027. Espero que a gente seja campeão da Libertadores e não precise dessa colocação do Brasileiro. Mas não dá para a gente contar com o título, que a gente tem um título em todos os nossos anos de história. Então, acho que vale a gente se preocupar com o Brasileirão muito. E nesse momento, olhando para isso, a gente abriu 4 pontos para o Bahia. Então, o Fluminense tem uma rodada de margem garantida ali já dentro do G5, tá? Passando pelos jogos ali, né? A vitória que eu falei, o mais importante era ganhar o jogo. E outra coisa, embalar 2 vitórias seguidas nesse Campeonato Brasileiro, né? É um Campeonato Brasileiro que está muito embolado, e sempre que você faz 2, 3 vitórias seguidas, ou ao contrário também, você perde 2, 3 jogos, você despenca na tabela ou sobe na tabela. Então é importante demais. A gente tem uma sequência agora de Atlético Paranaense, fora de casa, jogo domingo, 11 da manhã, né? Eu já estou curioso aqui no pré-jogo da gente aqui, que são 2h30. Então a gente está falando de 8h30. 8h30 a gente já está ao vivo aqui para vocês. Vai ser a gente tomando um café junto com vocês no jogo de domingo. Tá? Fico curioso, gosto desse horário. Para a gente que trabalha é bom, porque 3 horas da tarde a gente está livre aqui. Mas sendo bem sério, como torcedor, eu também gosto, tá? Esse caso não tanto, que é um jogo lá no Paraná. Mas se o jogo fosse o Maracanã, é um jogo que eu particularmente gosto, de chegar cedo no Maracanã. Acho um evento diferente para ir com família. Eu gosto do jogo de 11 da manhã. Depois a gente pega o Vasco. E aí daqui a pouco eu falar da situação do Vasco. Cara, vira uma final pra gente. A gente precisa ganhar essa partida, tá?
Então, para conseguir fazer 4 vitórias seguidas, que seria mágico, assim, e aí já posso garantir para você que eu vou estar falando de pentacampeonato, fazendo conta contra o Palmeiras, mas vamos lá continuar os jogos aqui. Internacional e Atlético Mineiro, o Inter jogando dentro de casa empata em 0-0. O Inter vai brigar pelo rebaixamento muito, tá ali na beira da zona, né, na 16ª colocação. Era melhor o Inter ganhar do que o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro acaba segurando ali a pontuação fez um ponto só, segura. O Atlético Mineiro ainda não está brigando com a gente nesse momento, mas dá para cravar que o Inter vai brigar, vai ter briga boa na zona de rebaixamento, tá? Cruzeiro e Flamengo. E aí, cara, eu vou até confessar aqui para vocês, saí não estava no Maracanã, né? Estava no estúdio do Charla, que é ali perto do Maracanã, em São Cristóvão. Saí de lá, fui pegar o equipamento de jornada que fica aqui em casa depois do jogo. E aí fui pro aniversário de um amigo meu, né? Só tricolores ali no aniversário. E eu falei, o Flamengo tinha feito 1-0 e o Flamengo fez um bom primeiro tempo, perdeu muito gol e tomou a virada depois, né? E falei, caralho, o Flamengo tá ganhando. E aí meu amigo falou, pô, mas pro Fluminense não é tão ruim isso, né? Então, mais ou menos. Primeiro que eu não vou nunca achar bom o Flamengo ganhar. A não ser que seja uma parada muito direta. Tipo assim, o Flamengo ganhar esse jogo, a gente ganha um título, que é um adversário direto. Porque senão eu não vou achar bom. Segundo, cara, assim, eu entendo a parte que o Cruzeiro tá na briga ali, mas acho que o Cruzeiro vai pontuar. A gente precisa lembrar que é um Cruzeiro que primeiras rodadas do Brasileirão praticamente não pontuou com o Tite. Então é um Cruzeiro que provavelmente vai para essa Libertadores, independente que o Fluminense possa fazer ou não, tá? Acho que a gente tem que se preocupar muito mais com o Atlético Paranaense, com o Bahia, que são times mais, sei lá, voláteis ali nessa tabela. E o Flamengo fica a 4 pontos do Fluminense. Sei que tem um jogo a menos, mas aí tem toda a pressão. Assim, acho que é importante o Fluminense, nesse momento, brigar. E outra coisa, se tem uma coisa que eu não quero, que você também não, é que o Flamengo ganhe algum título. Então, torcer para o Palmeiras embalar mesmo. Se a gente passar do Flamengo e começar a almejar, encostar no Palmeiras, que nesse momento, olha que eu sou muito iludido. Acho que 10 pontos é muita coisa para esse restante do campeonato, mesmo o Palmeiras jogando muito mal, de verdade, acho que nesse momento é mais seguro o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder. Então, Palmeiras ganhou de 4-1 do Vasco. E aí eu assisti essa partida no dia de ontem, né? É um Palmeiras que primeiro tempo morto. Assim, o Vasco teve 2 chances de gol ali, claro, e o Palmeiras não jogou o primeiro tempo. Começa o segundo tempo, em 15 minutos, o Palmeiras faz 3-0 e goleia o Vasco, tem gol anulado, faz depois o 4-0, o Vasco desconta na reta final, toma uma goleada. Acho linda essa narrativa do Vascaíno, tipo, jogamos contra o Santos, fomos melhor que o Santos, e contra o Palmeiras, fomos melhor que o Palmeiras, tomaram 2 goleadas. São 7 gols em 2 jogos, mas vive as mil maravilhas ali o torcedor do Vasco, tá? Vasco que tá com 22 pontos na penúltima colocação, só à frente da Chapecoense, mas foi uma rodada meio boa pro Vasco, que ali atrás meio que todo mundo não pontuou praticamente, ou pontuou pouco, empatou, né? O Remo não pontuou, né? Graças a Deus que foi contra a gente. Mirassol, Internacional, Grêmio, Santos, São Paulo, Vitória, meio que ninguém ganhou ali atrás. Então foi uma rodada, conteu um pouco os danos pro Vasco. Mas é um Vasco que pega o Cruzeiro em São Januário na próxima rodada e depois é o jogo contra o Fluminense. É torcer pro Cruzeiro ganhar do Vasco, é torcer pro Fluminense ganhar do Atlético Paranaense, e aí a nossa torcida encher o Maracanã e pressionar, assim, porque é um jogo que pode praticamente encaminhar esse Vasco, tudo bem que o Vasco se encaminha sozinho para o rebaixamento, né? Mas encaminhar o Vasco mais ainda para o rebaixamento. Bragantino e Grêmio não é um resultado bom pra gente, queria que o Grêmio ganhasse para dificultar mais a vida do Vasco, né? Porque dá para cravar aqui, tá? São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional e Vasco, um desses grandes vão cair, gente. Isso é meio óbvio isso, tá? Para mim já tá desenhado isso aqui. Então o Grêmio ganhar seria melhor e seguraria um pouco o Bragantino, mas está com 35 pontos, estava com 34, foi para 35 pontos. Bavi, aí era muito Vitória, tá? O Vitória tá no meio de tabela ali, mas não consegue se distanciar. Jogo no Barradão, era para segurar o Bahia, que seria interessante. O Bahia não ganha, o Bahia ficar 34 pontos. A gente poderia falar que está 7 pontos do G6 ali, para ir para a 6ª posição. Então esse jogo, o resultado foi, eu acho que um dos piores resultados, pensando no Fluminense. Santos e Mirassol, os dois fizeram um ponto. Jogo na Vila Belmiro, o Mirassol sai na frente. O Santos empata, tem uma expulsão meio, eu achei exageradaça, a expulsão numa falta em cima do Neymar. Não acho que ele estava indo claramente pro gol, não sei nem se foi falta, para ser bem sincero com vocês. Mas mesmo assim o Santos não conseguiu ganhar no Mirassol e é outro time que vai brigar ali embaixo. Resultado bom ali, pensando em quem está brigando pelo rebaixamento, né? Chapecoense e São Paulo. E aí, gente, perder para Chapecoense nesse momento é você decretar que você não vai conseguir fazer o que você está se planejando. E nesse momento o São Paulo se planeja não brigar pelo rebaixamento.
Então é um resultado bizarro, tá? Chapecoense já está rebaixada, com esse jogo foi para 14 pontos, assim, a não ser que fosse uma arrancada igual digna do Fluminense em 2009, e a Chapecoense está rebaixada ali, mas é uma loucura o São Paulo perder 3 pontos para a Chapecoense. E o Curitiba ganhou do Corinthians, esse é outro resultado também que é um pouco surpreendente e bom para o Fluminense, porque não acho que o Curitiba vai brigar lá em cima, e o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians tem torcida, tem um time que é melhor que o do Curitiba, então o Corinthians indo para 35 pontos, poderia almejar brigar ali mais, então acho que foi um resultado bom pro Fluminense, tá? E hoje, à noite, às 8 horas, tem o Botafogo e Atlético Paranaense, o empate é um resultado ok, acho que é bom que o Botafogo continue ali nessa água de salsicha no Botafogo, mais após a eliminação vergonhosa da Sul-Americana, mas assim, o Atlético Paranaense não pode ganhar esse jogo dentro do Engenhão. Então hoje é torcer, o objetivo é, sabe, minha torcida é para o Atlético Paranaense não ganhar o jogo, tá? Enfim, é isso, rodada ruim para o Fluminense, como eu falei, mas cara, o Fluminense ganhar nunca é ruim, né? Então uma rodada que acaba sendo menos melhor, se a gente pode dizer assim, mas de verdade, se o Fluminense não ganha, a importância do jogo contra o Remo, se o Fluminense não ganha nesse momento era, cara, será que a gente vai garantir essa vaga na Libertadores? E aí a gente tem que pensar também, como aquilo que eu falei nos últimos vídeos, cara, a gente tem que ter uma sequência boa de vitórias, tem que ter um time embalado para pegar Platense nas quartas de final. A gente sabe a diferença que o primeiro jogo é em casa, a nossa torcida vai estar empolgada, Maracanã cheio, vai estar comprando a briga no Marcão. Então é importante demais essas rodadas até o jogo da Libertadores, tá? Mais uma vez, convoco vocês hoje para 12h30 estar aqui na live junto comigo para a gente trocar uma ideia sobre o Brasileirão, sobre o momento do Fluminense, sobre jogadores que tem que ser titular ou não, debater com calma, né, o jogo de sábado, porque a gente não fez nenhuma live ainda, e aí na live a gente pode trocar mais uma ideia de quem foi o melhor em campo, quem não foi. É realmente uma mesa de bar, é sentar dois não, né, eu e alguns de vocês trocando uma ideia ali de torcedor para torcedor. Então a gente vai fazer essa live 12h30, tá bom? Espero vocês, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui no vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu!